Beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Lucivaldo, do canal Vida de Instrutor em Campo, e hoje a gente vai trazer para vocês mais uma aula sobre equipamento. A nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre empilhadeira elétrica, tá? Onde você vai ter aí alguns conhecimentos básicos da operação e dos cuidados, legislação que fala sobre empilhadeira, beleza? Depois da vinheta, vamos para o vídeo. Fala galera, voltamos. Como eu já falei anteriormente, a nossa aula hoje é sobre empilhadeira elétrica, então vamos estar falando um pouco sobre aí a empilhadeira, a legislação e os cuidados básicos que você deve ter aí durante o uso da empilhadeira, tá? Dentro disso, a primeira parte que você tem que entender para ser um operador de empilhadeira é você precisa conhecer a legislação pertinente, a legislação que norteia aí o teu trabalho, que norteia o teu dia a dia. Algumas das legislações que norteiam o trabalho do operador de empilhadeira é a NR11 e a NR12. A gente vai estar falando um pouco delas aqui, a gente não vai aprofundar muito, porque ela tem bastante assunto. Então a gente vai pegar os pontos básicos, tanto da NR11 quanto da NR12, e vai estar aí passando para vocês. Beleza? Então vamos lá. A NR11, tá? É uma norma regulamentadora aí, que ela foi criada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, e ela foi aí sancionada, né? Ela foi posta em prática pela Portaria 3.214, de 8 de julho de 78. Então, assim, a NR11, ela está relacionada à movimentação, transporte e armazenamento de carga pelas empresas. Então, tudo que se relaciona a armazenamento, transporte, movimentação de carga está dentro da NR11. Você tem que estar lendo aí a NR11 para você entender como é que ela funciona. E aqui você tem aí algumas imagens de alguns equipamentos que faz parte aí da NR11, tá? Aqui também a NR11 ela está lá norteando, ela fala o seguinte, que ela está relacionada também à qualificação e à responsabilidade dos profissionais que vai executar a atividade, né? E também os treinamentos periódicos o qual eles devem passar. Geralmente o operador de empilhadeira aí, ele deve passar por uma atualização, ou mais conhecido como reciclagem, a cada 12 meses. Então, 12 meses após ele ter feito o curso, 12 meses após ele ter entrado na empresa, ele vai ter que estar passando aí por uma atualização aí desse curso, tá? E a fundamentação legal da norma, tanto da NR11 quanto da NR12, ela está fundamentada na lei ordinária especificada que dá embasamento jurídico à existência dessa norma, no caso da NR11 e de outras NR. O artigo, são lá os artigos 182 e 183 da CLT. Tá? Aqui, dentro disso, você vai ter aí, falando tudo aí sobre o artigo 182 e 183, se você tiver querer saber mais, é só dar uma pesquisada lá no site do Ministério do Trabalho, onde você vai ter mais informações sobre esses dois artigos. A NR11 ela vai falar para a gente o seguinte, que todo equipamento de movimentação de carga, aqui no caso vocês veem tem uma empilhadeira elétrica, todo equipamento de movimentação de carga ele deve ser construído e calculado de forma que ofereça total resistência e segurança ao trabalho. Então, se o equipamento é de 1 tonelada, ele não pode ser construído com materiais que não suporte 1 tonelada. De preferência que tenha um fator de segurança de pelo menos 30% aí da capacidade de carga. Tá? A norma também fala que os equipamentos têm que ter em local visível a capacidade de carga. Não pode ser numa plaquetazinha que está lá escondida e tal. Tem que ser em local visível. Outra situação que a norma fala também é que os equipamentos aí, no caso de movimentação, que seja empilhadeira, que seja outro equipamento, né, o operador deve receber um treinamento específico dado pela empresa e que vai lhe habilitar ali na função do equipamento que ele vai operar. Aqui nesse exemplo nós temos 3 equipamentos distintos, né? Tem a mesma função, mas são diferentes na casa de operação. Você tem a empilhadeira elétrica, aqui o primeiro, tá? Você tem a empilhadeira também, só que é a combustão,
e você tem a paleteira. Então, só que a NR fala que o treinamento ele tem que ser específico para o tipo de equipamento que a pessoa vai trabalhar com ele, beleza? Aqui fala da questão do cartão. O operador ele tem que ter um cartão com nome e fotografia em local visível para poder estar atualizado a operar. Aí esse cartão tem validade de 1 ano, por isso que tem que se fazer aí, todo ano tem que fazer aí a atualização, tá? Salvo se acontecer algum imprevisto aí. A norma também fala que os equipamentos ele deve ter sinais sonoros, tanto buzina como no caso o giroflex, de advertência aí de movimentação, tá? Outra questão que a NR11 fala é que todo equipamento ele tem que ser, né, permanentemente inspecionado, e se tiver alguma peça com algum problema, ela tem que ser substituída, tá? A NR11 aqui, como falamos um pouco, agora a gente vai falar um pouquinho da NR12, eu vou estar resumindo ela, tá? Qualquer coisa vocês dão uma olhada no material, pausa o vídeo, dê uma lida nos slides, vocês vão entender. E se você for fazer a sua inscrição lá no curso para receber seu certificado, todo esse material vai estar disponível e você tem mais condição de estar fazendo aí a leitura e compreendendo um pouco mais, beleza? Então vamos falar um pouco da NR12. A NR12 nada mais é do que uma norma que ela fala sobre segurança no trabalho de máquinas e equipamentos. Então tudo que está relacionado à segurança vai estar dentro da NR12, tá? Aí você tem o princípio de atender o conceito da falha segura, tá? Mas a falha segura nada mais é do que o que? Por exemplo, aqui nós temos aí uma empilhadeira com uma carga, ela tem uma falha, essa carga ela não pode descer. Então ela teve a falha, mas ao mesmo tempo teve a questão de segurança aí para não acontecer um acidente, tá? E aqui fala dos dispositivos de segurança, que ele não pode se localizar em zonas perigosas, que impeça seu desligamento involuntário, não acarrete risco adicional e não possa ser burlado. Isso aí é algumas coisas. E a NR12 também fala dos dispositivos de funcionamento a ser automático, né? Então, eles devem possuir de forma que impeça o seu funcionamento automático ou ser energizado. Então, isso quer dizer o quê? Que ele não pode ser simplesmente ligado de forma automática. Tem que o operador fazer aí alguma função para que isso aconteça, tá? Aqui na NR12 ela volta a falar da manutenção preventiva e corretiva, que aí inicia aqui, ó, o início de cada turno, o operador deve efetuar a inspeção. Então a responsabilidade de fazer a inspeção do equipamento é do operador, que ele deve estar fazendo aí no decorrer do processo. Então, iniciar aí a operação e manutenção e demais intervenções, a NR12 fala que só pode ser feita, ser realizada por trabalhadores que seja habilitado, que recebeu treinamento ou que esteja autorizado para exercer aí essa função, tá? E os trabalhadores, a NR12 ela volta a frisar aquilo que a NR11 já fala, deve receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com a sua função. Então, dentro daquela parte que a NR11 fala que o treinamento tem que ser específico, a NR12 vem aqui ratificar, tá? Aí fala quem são considerados, a questão da validade do curso, também a NR12 ratifica o que a NR11 fala, que deve portar um cartão de identificação com nome, função e fotografia local visível, sendo renovado com periodicidade máxima de 1 ano, mediante exame médico, conforme o dispositivo constante da NR7 e NR11. Então, você pode renovar isso uma vez por ano, fazendo o periódico, aquele exame que faz aí o atestado médico de saúde ocupacional, ou que está previsto lá na NR7, ou fazendo uma atualização dentro aí da NR11, beleza? Pessoal, essa parte aí foi a parte da NR11 e 12, que fala sobre a operação de máquinas e equipamentos, que está constando aí da operação de operador de empilhadeira. Então, como só reforçando, você que quer aí fazer o seu curso de empilhadeira, quer conhecer um pouco mais sobre empilhadeira, entre aí no link aí que eu vou deixar aqui abaixo, acesse lá a plataforma, se inscreva e aí você pode ter todo esse material e você ainda pode receber o certificado do curso, tá? No curso tem mais, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a empilhadeira, aqui eu falei mais sobre a legislação pertinente ao operador de empilhadeira aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, fica no canal.
inscreva e deixe seu joinha.